O doutor em Direito Privado Silvano Flúmia fala sobre a repercussão dos feriados em relação ao prazo civil. Ele explica por que quando é feriado e as pessoas têm que pagar contas, a data de vencimento passa a ser o próximo dia útil. Confira. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a repercussão dos feriados para a questão do prazo civil. Isso é muito importante. A gente sabe que o prazo civil é diferente do prazo processual, ele é diferente do prazo tributário, ele é diferente do prazo penal, ele tem uma peculiaridade própria. E a maioria das pessoas já percebeu também que se você tiver uma conta que ela vence em um feriado, você pode prorrogar para o dia útil seguinte. Isso não é um favor daquela operadora, não é um favor daquele credor, não é um favor do banco, não é um favor de ninguém. É uma determinação do Código Civil. O Código Civil ele acaba estabelecendo como que se conta o prazo para o direito civil, que é esse prazo que a gente tem para poder pagar a conta, né? E esse prazo civil, em geral, ele pode ser contado em ano, em mês, em dia e em hora. A gente tem essa previsão. O prazo contado em ano e em mês é interessante porque é o seguinte, o vencimento dele, ele vai acontecer no igual prazo daquele dia que começou. Então, por exemplo, se a gente tiver um prazo que ele se inicia no dia 16 de novembro de 2022, e ele tiver um prazo de um ano, ele vai se vencer no dia 16 de novembro de 2023. O prazo contado em mês da mesma forma, né? Agora a gente pode até ter uma circunstância que não é interessante, porque, por exemplo, se eu não tiver o dia correspondente, por exemplo, 30 de fevereiro, que não existe, eu vou prorrogar, eu vou considerar o dia seguinte, então fica 1º de março, né? Sempre o dia seguinte. E o prazo contado em dia, você não conta naquele dia do começo, o dia da conclusão, e começa a contar no dia subsequente. E vai até o último dia do prazo. Se esse último dia do prazo, em dias corridos, ele terminar em sábado, domingo ou feriado, ele vai ser prorrogado para o dia útil seguinte. É por isso que essa conta bancária que venceu, por exemplo, no dia 15 de novembro, você vai poder pagar no dia 16. Não tem problema nenhum nesse pagamento. E não é a favor do banco, não é a favor do credor. É uma determinação dessa regrinha do Código Civil de prorrogação de prazo quando ele termina em feriado. Então é por isso que se o teu prazo venceu no dia 15 de novembro, você pode pagar no dia 16 sem problema nenhum. E a gente ainda tem uma terceira e última forma de contagem de prazo no direito civil, que é o prazo contado em hora. O prazo contado em hora, ele vai ser contado minuto a minuto. Então, se vocês olharem aí no horário que está passando agora, essa coluna nossa na Rádio Cidade, no exato minuto que ela começou essa coluna, a gente vai ter esse prazo que ele foi estabelecido em hora, ele vai ser contado minuto a minuto a partir desse início que a gente pode imaginar a partir do momento dessa coluna, se a gente tivesse hipoteticamente criado um contrato estabelecendo uma regra de prazo em hora nesse determinado sentido. Então, pessoal, a gente tem que compreender que prazo em direito civil é diferente de prazo em outras leis, né? Se a gente estivesse falando, por exemplo, de prazo para obrigatoriedade, para quando que uma lei se torna obrigatória, a gente tem outra forma de contagem, prazo tributário também. A gente tem, por exemplo, o vencimento do prazo tributário, que normalmente ele acontece no último dia útil do mês, né? Então é completamente diferente da ideia de vencimento que a gente vai ter para o direito civil, né? O prazo processual, por exemplo, ele só é contado em dias úteis. Então a gente tem que observar que para o direito civil, para essas contas que vocês pagam de uma maneira regular, boletos bancários, para os credores, a gente tem uma forma estabelecida, e a forma é essa. Então, quando você percebeu já essa regra de que o vencimento que acontece em feriado eu posso pagar no dia seguinte, isso não é a favor de ninguém, isso é uma imposição do legislador civil. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. E na próxima semana a gente volta para uma coluna com a imagem. A gente está com um problema de conexão e por isso que a gente teve que fazer essa gravação em áudio excepcionalmente nessa semana. Um forte abraço para todos vocês e boa semana para todos. Tchau, tchau.